Sim. Porque a gente... foi uma mentira danada que o nosso querido amigo Ed falou aí, que eu e o Alex gastava 600 mil por... Pô, e é uma responsabilidade tremenda você sair falando isso numa imprensa, que aí a galera, pô, fica ganhando, não faz nada. Totalmente ao contrário, totalmente nada a ver o que ele falou. Eu não vou ficar aqui expondo valores, até porque o Alex ainda tá lá. A Hering tem as melhores camisas, eu tô de Hering, são anos e anos de experiência no mercado e a gente está com o cupom BARBA15 para 15% de desconto lá no site da Hering. O BarbaCast é um podcast raiz e sendo raiz a gente vai começar perguntando para você, cara. Assim, eu acho que sobre a sua carreira, sobre a sua história, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas já foi bastante falado, né? Vamos focar essa resenha mais nessa passagem do Vasco, né, cara? E eu te pergunto assim, o que te motivou a retornar para o Vasco, né? Claro que eu sei que havia não uma promessa, mas um combinado entre você, Coutinho, o Alex, até o próprio Allan Kardec, que acabou... Não, não é você, Alexa, é Alexa o tá se Alex intrometendo. Teixeira, não é a Alexa. Mas eu sei que vocês tinham combinado como amigos e tal, de voltar para o Vasco, enfim. Mas o que te motivou a voltar? Como é que foi essa volta, esse retorno pro Vasco? Na verdade, o que me motivou de fato, eu já tava com a cabeça tranquila, né, que de repente não ia acontecer mais essa volta. Depois tratei em final do ano de 2023 lá no clube, da minha cirurgia de joelho, tratei lá, enfim, tinha alguns acertos com o Paulo Brax para voltar, mas ele acabou saindo no início de 2024 e eu, na verdade, no início de 2024, no final de 2023 mesmo, Sim. quando acabou a Série A, que o Vasco ficou naquele jogo contra o Red Bull, o último Sim. jogo em casa. O Vasco permaneceu, o Santos caiu naquela altura. E 2 dias depois o Paulo Brax não ficou mais no clube, a gente tinha um pré-acordo, né? E entrando o Matos, depois veio outras situações, e aí acabou que não fiquei. Eu fui embora para a Turquia, assinei 1 ano e meio com o Başakşehir, que para mim também é um ótimo clube em Istambul, eu sempre sonhei em jogar lá. Quando eu tava no Fener, no Besiktas, eu falava, cara, Başakşehir é top, porque é um time que joga futebol, um time de Istambul, paga em dia, tudo direitinho, e não tem pressão zero, porque não tem uma torcida 10 anos de vida. Uhum. E aí, pô, quando veio a oportunidade, eu falei, não, vambora, e eu assinei 1 ano e meio lá, e era pra ter cumprido, só fiquei meio ano, porque veio o convite aqui do Felipe. E eu acabei voltando na expectativa de poder, de fato, ajudar, né? Sabendo da pressão que seria, pela questão de não seria o Vasco que queria o Souza. Foi o Felipe que fez um pedido, e aí o Vasco tentou fazer aquilo na qual seria bom para todo mundo, inclusive eu e o Alex. Voltando, a gente tentou entrar num acordo para não prejudicar o clube em relação até finanças, né? Sim. Porque a gente foi uma mentira danada que o nosso querido amigo Ed falou aí, que eu e o Alex gastava 600 mil por... Pô, e é uma responsabilidade tremenda você sair falando isso numa imprensa, que aí a galera, pô, fica ganhando, não faz nada. Totalmente ao contrário, totalmente nada a ver o que ele falou. Eu não vou ficar aqui expondo valores, até porque o Alex ainda tá lá. Mas não tem nada a ver, né? Muito longe disso, mas longe mesmo, muito longe. E aí, enfim, voltamos e tentamos de alguma forma ajudar o clube sem de fato Onerar muito. onerar muito. Aconteceu que, infelizmente, a gente não conseguiu da forma que a gente queria, né? Isso acontece. Eu, particularmente, pior ainda, porque querendo ou não, hoje o Alex ainda tá lá, tá sendo útil, né? O Coutinho joga sempre. Mas foi um desejo mesmo de querer, de alguma forma, poder se juntar para ajudar o clube. Não houve essa possibilidade, de fato, a gente não conseguiu jogar junto, né? Os três jogando Pois no é. jogo de início, não teve essa oportunidade, mas não me arrependo de ter voltado, não me arrependo de ter aberto mão de um salário que era 3 vezes maior para ter voltado e passado por tudo que eu passei, porque na verdade eu acho que tudo na vida é aprendizado. E eu nunca tinha passado pelo que eu passei aqui no clube. Na minha carreira toda, em todos os clubes que eu fui, eu joguei titular. E não é à toa, né? Tem um motivo para isso. E foram 8 clubes, inclusive a seleção brasileira.
Não, desculpa, com exceção do Porto. Quando eu saí do Vasco pro Porto, eu cheguei lá, não era titular. Mas você era muito novo. Mas eu jogava também, sempre. Tinha 21 anos. É. O titular da minha posição, pra você ter uma noção, era o Fernando, Sim. que tá no Inter, que é meu irmão, Fernando craque, Regis. que me ensinou muito a jogar naquela posição de meio campo. Uhum. Me acolheu, ficava na casa dele no início, sempre, eu e minha esposa. E aí, quando ele tava para sair, eu iria assumir, mas eu não quis esperar, eu voltei pro Grêmio. Mas Vasco, Grêmio e pra frente, eu nunca soube o que é passar o que eu passei, nunca fui reserva. Então, foi uma experiência ruim, mas de muito aprendizado para mim nesses últimos 8, 9 meses, um ano, não sei exatamente. Onde eu cresci muito como ser humano, pude deixar um pouco meu ego de lado, continuar trabalhando, porque trabalhar todos os dias com perspectiva de jogar, ser titular e estar sempre no campo é muito fácil, mas você trabalhar todos os dias sem mudar a sua atitude, sabendo que muitas das vezes as pessoas te olham de cima e embaixo, o que você está fazendo aqui, e ser preterido, e não ser convocado para os jogos, e você tá ali todo dia, apertando a mão de todo mundo da mesma forma, treinando com a mesma seriedade. Então, para mim, foi um aprendizado gigante e eu acho que todo mundo na vida vai passar por momentos como esse. E eu passei no final da minha carreira e eu acho que eu saí com a cabeça muito erguida em relação a tudo que eu produzi nesse tempo. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? A questão de ser preterido pelos técnicos, pros jogos, tem a ver com alguma questão física ou foi sempre a opção deles? Não, a questão física, eu em acordo com o clube que o próprio Caldeira me operou, era de treinar menos. Amigo nosso, inclusive, Sim. tá vendo a live, um abraço aí. Era Falou de que depois que treinar- você operou o joelho, com ele, nunca mais teve problema. Não tem, e sinceramente, o combinado até com ele era, cara, a gente te tira de alguns treinos, pra você não treinar sempre igual todo Diminui mundo. a carga, né? Diminui a carga pela idade e Claro. também pela cirurgia. E você vai pros treinos. Cara, eu treinei praticamente todos, e ele é testemunha disso. Treinei praticamente todos os dias. Que eu poucas vezes eu fiquei de fora, mas pouquíssimas vezes que eu fiquei de fora, não por causa da dor, porque eles mesmo me tiravam e falavam, vamos dar uma segurada agora, que o treino ontem, anteontem foi muito forte, fica dentro, faz ginásio, faz uma bicicleta, mas eu, por mim mesmo, eu quase nunca fiquei fora dos treinamentos, então foi uma opção mesmo dos treinadores. E assim, eu acho que tem muito a ver com o início. O início é tudo na vida de todo mundo, né? Verdade. Então, como eu falei anteriormente, eu cheguei já no clube com uma grande parcela de rejeição por tudo que eu já tinha falado antes, tudo que eu já tinha entrado em umas brigas antes, prometido algumas coisas. E acabei não voltando na época que eu dizia que voltaria. Então, tudo isso gerou na torcida uma rejeição normal, total normal. Então, quando eu volto, não a pedido do clube, mas do próprio Felipe, e aí gera ainda mais essa questão de, pô, tá vindo, mas não é porque o clube quer. Aí quando a gente vai pro campo, e a gente no início, cara, atleta de futebol é complicado, porque você tem como você começar bem, tem como você começar mal, e Claro. depois mudar. Nem todo mundo começa bem. Mas eu não tinha oportunidade de não começar bem, né? Eu tinha que começar bem, e eu não comecei bem. E as oportunidades que eu tive, que pra mim foram poucas, mas existiram, eu não fui bem. Então, isso gerou essa questão da torcida cair ainda mais. Para mim, o divisor de água foi contra o Juventude, que eu fui expulso com 4 minutos. Eu entrei no jogo, fui expulso. E aí marcou, de fato, a minha trajetória no Vasco, porque depois disso aí, nunca mais eu tive oportunidade. Então, eu não tive oportunidade muito de errar, não tinha, e errei no início. Tive as oportunidades, por mais que eu achei que fosse pouco, eu tive. Mas não consegui ir bem no início e acarretou depois essa rejeição, não somente da torcida, mas a direção também com medo de repente me colocar e eles também ficarem expostos, enfim, uma série de coisas aconteceu. Os treinadores que vieram também tinham essa mentalidade de, pô, vou colocar o Souza, tem uma situação, então já estou numa situação assim, acabava não colocando, mas nenhum deles pode dizer que eu não treinei todos os dias, inclusive os próprios atletas me perguntavam, por que você não joga? Eu tinha que explicar, porque tinha muita gente nova que chegava, porque você não joga nunca, cara, treina bem, faz isso. Aí eu tinha que contar a historinha que de todo o processo para que eles tivessem uma noção, porque realmente, de fato, tinha muita coisa que eu não conseguia explicar para as pessoas, mas como eu falei, estava sempre ali dando o meu melhor, treinando, sendo profissional, ajudando o clube no sentido de, pô, o Hugo virou meu irmão.
jogador da minha posição, que eu sempre dava os conselhos para ele, vai mais, fica mais, pisa na área, volante tem que, não é só defender, tem que desarmar, fazer gol, senão não aparece, senão... E minha carreira toda foi assim, chegando na área, voltando e armando, dando início à jogada e concluindo. E eu tentava dar as dicas para eles lá no início. Cara, foi tão legal que a gente ficava no mesmo quarto. Nesse início, ele começou a fazer gol, fez gol contra o Atlético Paranaense, fez gol. E ele, caraca, mano, é verdade, deu certo. Então, querendo ou não, a gente tentava ajudar os meninos que estavam ali começando, cheio de pressão, porque a torcida xingava. E, mano, vambora, esquece, sai da rede social, foca no futebol, treina, trabalha. Então, de alguma forma, eu pude ajudar e vou continuar ajudando. Eu falei com o pessoal quando eu saí, porque eu tenho um trabalho que eu faço lá com a galera da base e eu pretendo continuar fazendo, porque dá uma direção para muitos deles que não tem direção. A maioria deles ficam longe da família, porque moram na concentração do Vasco. E eu passei por tudo aquilo, morei 8 anos lá debaixo daquelas arquibancadas. Então, de alguma forma, a gente tenta passar um pouco de experiência para eles, para que eles possam continuar na caminhada deles de atleta. De fato, o Hugo evoluiu bastante, né, cara, assim. E ele chegou bem... Assim, ele passou pelo Flamengo. Todo jogador que passa pelo Flamengo, mas que tenha na base, tido uma todinho, rodada né? e tal, depois ele vem pro Vasco, ou pro Botafogo, pro Fluminense, mas ainda mais pro Vasco, fica muito marcado, né? E a torcida já pega no pé E ele ainda teve o primeiro ou segundo jogo dele contra o Atlético Paranaense, lá que ele foi expulso no primeiro tempo. Isso. E aí, cara, ele falava, meu mundo caiu ali. Eu pedi pra ir embora. Ele chegou a pedir pra ir embora. Ele chegou a pedir pra ir embora. Eu pedi pra cara, desculpa, errei. E eu acho que não vale a pena vocês me comprarem assim mesmo. Porque a gente, cara, pensa num ser humano. Esse moleque, eu falei pra ele, Deus juntou a gente e eu vou levar. É uma das amizades do Vasco que eu vou levar pra vida toda. E é um cara de coração, assim, gigantesco. E ele falou, não, eu acho melhor nem vocês me comprarem, errei feio, tal. Passou pelo processo que passou, treinou, trabalhou e voltou muito bem. E hoje, pra mim, é titular absoluto. Pode ter cometido erro, como todos nós vamos cometer. No futebol, vai cometer erro 1, 2 jogos, não tem como. Mas pra mim é um intocável ali, porque corre demais, ajuda em tudo. Um cara com um físico absurdo. E eu tenho certeza agora que com o Diniz ele vai evoluir ainda muito mais. Ah, sim. E ele passou por uma perda agora, né? Sim, recentemente, sim. Inclusive foi pro treino, fez questão de ir pro treino. É um profissional, assim, exemplar, eu acho. Assim. O Hugo é. Inclusive, cara, é triste, porque assim, um dia a gente foi pro treino, ele, todo bobo. Poxa, a Natasha tá grávida e tal. Aí a gente ficou feliz com ele. No dia seguinte, ele já não foi pro treino e chegou lá, falou, tem que ir embora, assim. Então, mas eu tentei passar para ele também que eu mesmo já perdi 2 nesse processo todo. Todo mundo acaba perdendo alguém, né, ainda mais quando é bebê bem novinho assim, mas continuar, graças a Deus eles têm saúde e daqui a pouco tá aí de novo grávida, vai dar tudo certo. É isso aí. Cara, um abraço pro Hugo, inclusive. Esperamos você aqui, viu? Antes de mais nada, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Agora tem uma nova função chamada hypar. Então você pode hypar aqui esse vídeo e os cortes também vai nos ajudar bastante na distribuição desse vídeo. Tem também o curso do PT Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, eu recomendo demais. O PT, só no canal principal dele, tem mais de 14 milhões de inscritos e tem mais outros 60 canais. E se tem um cara que ensina, a gente quando fez, o nosso canal tinha 40 mil, hoje tem 333 mil inscritos. Então funcionou para mim, vai funcionar para vocês o YouTube Sem Aparecer também, tá bom?